Bem, me foi dada a oportunidade de tratar hoje com vocês a desconsideração da pessoa jurídica. Autônomo versus pessoa jurídica, quais os limites? Ou seja, a pejotização. Esse é um planejamento que, primeiro, vou citar o contexto histórico, apenas acredito que é do conhecimento da maioria, mas apenas para a gente balizar as informações básicas necessárias. Bem, de início, começou uma pejotização que eu chamo, isso é uma denominação pessoal, de informal. Isso porque a gente vai ver que depois, com a edição da Lei 11.196, houve uma previsão legislativa específica para a possibilidade da pejotização. Então, de início, as empresas, com o objetivo de reduzir seus custos, começaram a impor aos empregados que constituísse uma pessoa jurídica e, no lugar de contratar via uma relação trabalhista, contratar essa pessoa jurídica. Assim, reduzia o custo e falava para o empregado que, em face dessa economia da própria empresa, ele ia receber mais, ia tributar menos dividendos, etc. Então, começou essa pejotização informal. Em face desse inicial movimento, a Justiça do Trabalho, se baseando na realidade das relações, principalmente subordinação, enfim, todos aqueles aspectos inerentes à relação de emprego, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, começou a caracterizar com base na realidade, falar, não, isso não é uma prestação de serviço com base no direito civil, e sim uma relação de emprego. Em face dessa dicotomia entre a tentativa das empresas de pejotizar seus empregados e da Justiça do Trabalho de justamente apurar a verdade, houve, então, uma tentativa legislativa de pôr uma pá de cal sobre essa discussão. E aí foi editado o artigo 129 da Lei 11.196. Mais adiante, na verdade, no fim, eu vou citar o seu texto, mas que basicamente prevê que, para fins fiscais e previdenciários, é possível a prestação de serviços intelectuais, aí culturais e etc., em caráter personalíssimo ou não, e, em face dessa prestação, a tributação e todos os seus efeitos fiscais e previdenciários deverá ocorrer de acordo com a pessoa jurídica, e não como se fosse feito pela pessoa física. Então, legalizou a pejotização. Pelo menos foi uma tentativa de institucionalizar a pejotização. Ao se estudar como foi a edição desse artigo específico, que ele foi incluso num projeto de lei que não queria tratar em absolutamente nada de pejotização, então aquela nossa velha prática e antiga de tentar legislar sobre um caso específico, aí vem uma lei com uma redação extremamente intrucada, que é difícil de entender, visando aplicar num caso específico, então causando mais insegurança jurídica ainda. Bem, mas o contexto era qual? Isso, quando você começa a ler e estudar, era dinamizar a economia, era permitir, então, que trabalhos específicos qualificados se permitisse uma maior liberdade, uma maior autonomia de negociação, inclusive para esses prestadores de serviço. Então, conseguiria, por um lado, a economia da empresa, e, por outro, você conseguiria atingir uma maior, também benefícios para o empregado. Só que esse artigo 129 começou a ser aplicado a despeito dessa fundamentação de dinamização da economia com vistas a esses empregados ou esses prestadores de serviço com maior especialização e com maior qualificação. Continuou, quer dizer, sendo aplicado a todos os casos. E os contribuintes, as empresas, mais especificamente, continuam trazendo, não, mas agora passou a ser previsto expressamente no artigo 129. Só que aí, compulsando a jurisprudência do CARF, e também a jurisprudência do TST, da Justiça do Trabalho, significa que, mesmo com essa tentativa legislativa, quando presentes os aspectos da relação de emprego, em especial a subordinação jurídica, enfim, continua sendo caracterizado relação de emprego, a despeito da previsão legal. Então, esse é um breve contexto histórico sobre o assunto. Mas vamos, então, isso daqui é um conceito que eu, pessoalmente, tirei das obras que eu li, seria a contratação de trabalhadores autônomos para a prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, por meio de contrato sob regime do direito civil. Bem, bom para o tomador, o antigo empregador, pois redução de custo na contratação, FGTS, férias, 13º, contribuições previdenciárias, etc. Bom também para o prestador, aumento da remuneração, maior autonomia e liberdade na contratação, redução na tributação da sua remuneração, uma vez que vai não mais ser tributado
como fonte de trabalho, e sim como dividendos. E qual que é o problema? Já partindo, então, para a pergunta que foi proposta. Qual o limite, então, desse planejamento? E aqui é uma visão pessoal, e já com base na minha experiência no CARF, e já entrando um pouco no tema da doutora Maísa, qual que a visão que nós da Procuradoria, e acredito que é compartilhado pela Receita, em todos esses planejamentos? E eu vou me reservar para entrar um pouquinho na confusão que a doutora Maísa disse da Receita mais adiante, quando chegar no debate. Mas, enfim, como é que hoje em dia, em todos os casos, a Receita e a Procuradoria, a gente defende a ocorrência de planejamentos? É toda a tentativa de utilizar a forma como instrumento de dissociação entre a tributação e a realidade. Ou seja, é toda a tentativa dos contribuintes de, com base na lei, utilizar como se fosse um escudo para a tributação. Ou seja, acaba afetando de forma direta a natureza cogente da tributação. E todos nós, quando iniciamos nossos estudos de direito tributário, principalmente a palavra imposto, é imposto, né? Não é uma faculdade, você não escolhe pagar. E dessa forma, os contribuintes, utilizando a lei como escudo, acabam afetando o aspecto mais primordial da tributação, que é o fato de todos pagarem. Tal como um condomínio, onde a gente mora. Imagine se fosse dada a possibilidade e a escolha da gente, não, esse mês não vou pagar. A gente sabe como é que funciona. Só que é um grande condomínio que se chama Brasil, que é o nosso país. Então, não pode ser dado essa faculdade. Então, todo planejamento, ele é considerado abusivo, isso independente do fundamento legal, depois eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, quando há essa dissociação da forma com a realidade. E aqui não se defende que a substância deve prevalecer sobre a forma, mas a substância deve confirmar a forma. Então, e com base em quê que é defendida essa compatibilidade entre forma, substância, e essa impossibilidade de dissociação desses dois aspectos? Princípio da isonomia da capacidade contributiva, que quando se pauta na substância, e aqui não estou defendendo a interpretação econômica do direito, estou defendendo o princípio da legalidade tributária, o princípio da segurança jurídica tributária, onde, ocorrendo a hipótese de incidência, se materializando o fato gerador, independentemente da forma que o contribuinte tenta dar, visando a excusar a incidência dela, vai haver a tributação. Então, a gente defende o princípio da legalidade tributária, o princípio da segurança jurídica da aplicação da norma tributária e alcançando a isonomia, em seu sentido pleno, capacidade contributiva, reconhecendo a natureza cogente da norma tributária. E aqui eu já destaco, não estamos tratando de presunções e nem de opções fiscais, que daí não há abuso da forma para dissociar a tributação da realidade. Então, quais seriam os limites à pejotização, no caso específico? Primeiro, como eu disse, que já é uma análise feita de longa data pelo Justiça do Trabalho e pelo CARF, mesmo após a edição do artigo 129, é a análise da relação jurídica real existente entre o tomador e o prestador. E, principalmente, se há a subordinação. Isso porque, compulsando os julgados, se vê que até mesmo no caso de prestação de serviço em face de um contrato, há onerosidade, pode haver habitualidade, há pessoalidade, sem nenhum problema. Inclusive, há a possibilidade do contratante exigir o cumprimento nos termos do contrato. Agora, o que não pode haver é a subordinação. Então, esse é o principal aspecto. Como eu disse antes, a realidade deve confirmar a forma. Quando a realidade não confirma a forma, então se verifica justamente a utilização dela como escudo para a incidência da norma tributária. Muitas vezes como um contorno. E aí, com base no princípio da isonomia, se deve ir atrás de instrumentos para evitar essa possibilidade. Um fato que é muito destacado, não pode ocorrer a imposição da pejotização pelo empregador. E, nesses casos, o que ocorre, que se verifica na maioria dos casos, o empregador ele força o empregado a pejotizar e não há qualquer mudança na relação jurídica entre eles após a pejotização, principalmente a subordinação. Então, ele continua subordinado ao empregador. Então, na verdade, não há essa pejotização. Então, se defende
que a pejotização seja imposta os limites, a fim de que ela seja interpretada de forma harmônica com todo o ordenamento jurídico, em especial a legislação trabalhista. Bem, eu poderia acabar agora, só que não seria tão bom quanto falar que eu não concordo com nada do que eu disse para os senhores e para as senhoras agora. Isso porque, na nossa visão, o artigo 129 é completamente inconstitucional. E agora eu trago a redação do artigo 129. Bem, vamos lá. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviço, quando por essa realizada, ser sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo do observando o disposto no artigo 50 da Lei 10.406, Código Civil. Agora vejamos se essa redação é compatível com o artigo 195 da Constituição Federal. Bem, de início, ele trata que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. E, desde já, é importante destacar que esse ponto da pejotização tem relação direta com um dos aspectos que afetam a Previdência Social e o seu custeio, em especial quando se verifica que os maiores salários são pejotizados, a fim de justamente reduzir os custos das empresas. Então, a gente tem maior capacidade contributiva, nesse caso, ficando de fora do custeio da Seguridade Social. Continuando, de forma direta e indireta, nos termos da lei, etc., e das seguintes contribuições sociais, do empregador, e agora vem, folha de salário e demais rendimentos do trabalho, e vejamos o quanto que é amplo a previsão do artigo 195. Demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste o serviço, ou seja, justamente o caráter personalíssimo, mesmo sem vínculo empregatício. Então, o que a gente tem é uma norma legal restringindo o alcance de uma hipótese de incidência prevista constitucionalmente. Então, na nossa visão, fica muito claro a inconstitucionalidade dessa norma. Por fim, eu trato aqui da Sociedade em Conta de Participações, que é um assunto que está começando a surgir no CARF, não é bem a desconsideração da pessoa jurídica, porque a SCP ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem sido utilizada também de forma parecida. No caso de cursinhos preparatórios, onde os professores eles são eles entram como sócio oculto, né, atualmente sócio participativo, os cursinhos ficam como o sócio ostensivo, também é comum em clínicas de radiologia, enfim, acho que hospitais também ocorre isso. E qual o problema? De novo, a análise da realidade com a forma. O que significa, nesses casos, é que não há uma sociedade, ainda que meramente informal, que, no caso, é a SCP. Informal que não precisa de personalidade jurídica, mas que se pauta apenas num contrato. E que os sócios ditos ocultos, não, eles são ostensivos, eles aparecem. Os professores nos cursinhos dão aula, os médicos nas clínicas eles fazem as análises. Enfim, tal como dito, o que se discute, o que se analisa é a relação jurídica que se estabelece entre as partes. Ela é compatível com a realidade ou não? Bem, isso é o que eu queria aproveitar no tema, trazer para os senhores e para as senhoras, e agora eu vou me reservar para os debates que eu estou aguardando muito ansiosamente. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e estou à disposição para quaisquer dúvidas.